Entrou, está. Beleza, obrigada. Gravação iniciada. Então, bom dia a todos. A gente precisa fazer uma configuração solicitada pelo pessoal da Subcre relativa às transferências voltadas à rotina de glosa e desglosa. Ok? Aí, por isso, eu pedi auxílio aí da CGM, que está o Julian e o Flávio, que entrou agora, né? E aí, a primeira coisa que a gente precisa definir é o fluxo. Qual vai ser o fluxo de glosa? Né? Então, havia sido colocado na reunião passada que a gente tem alguns cenários de glosa, que aí, relembrando, são as glosas que podem ocorrer após a liquidação e antes que o valor da transferência tenha sido repassado. Então, é glosado e aquele valor não é repassado. A gente pode ter aquela glosa que é depois da execução, ou seja, já até se pagou, mas aí verifica que houve uma glosa. E a gente pode ter a glosa que ocorreu depois da liquidação, né? Não houve pagamento ainda de fato, mas o valor já foi repassado, certo? E aí eu preciso saber aqui o que nós vamos tratar para essa configuração. Então, pegando como base as operações de crédito, a glosa que a gente configurou é essa glosa em que ocorre a liquidação, é verificada na liquidação que não atendeu os critérios, né? Então, há uma glosa ali, uma primeira etapa de glosa, depois uma glosa definitiva ou desglosa, conforme a devolutiva, né? Da avaliação daquela glosa. E aí, se houver aquela glosa realmente, aquela liquidação ela precisa ser desfeita, né? E feita com uma fonte da prefeitura. Então, essa é a glosa que a gente tem configurado para as operações de crédito. Aí eu queria que a gente desenhasse aqui se a transferência vai seguir o mesmo fluxo, se a gente vai tratar de outros tipos de glosa, qual vai ser o nosso escopo. Aí Débora e a Aline ficaram de verificar, né, internamente, a Aline não, a Lívia, de avaliar internamente. O que a gente vai tratar nesse caso? Estela, a gente tem basicamente os mesmos fluxos que das operações de crédito, né? A gente tem o caso que a gente encaminha antes, né, o material para a Caixa, e aí, quando ela glosa, a gente não tem ainda as questões financeiras, né, e orçamentárias acontecendo dentro do CEFIC, mas nós podemos, assim, quando a gente chega numa etapa do contrato, um percentual, né, definido, né, pelos programas, você pode, eles vão desbloqueando sem analisar, e aí quando chega nessa etapa, eles analisam, e aí podem glosar serviços que já estejam liquidados. Ou, no caso dos OBTVs, né, que a gente, apesar de não pagar aqui pelo CEAFIC, né, a gente liquida primeiro, né, bota todos os documentos da medição no sistema, e aí pode, eventualmente, ter uma glosa e precisa ser registrado. Então, normalmente, né, nesse cenário, a gente pode ter essa glosa com serviços já medidos, faturados e liquidados no sistema, que podem vir a ser desglosados no futuro ou podem virar uma glosa definitiva. Certo. Aí, a nível de controle de nota patrimonial, Débora, vocês definiram algum cenário específico? Vocês vão tratar todos? As glosas que forem anterior à liquidação, elas são mais simples de serem tratadas por nota patrimonial, né? A gente não... Eu já sei que houve glosa, a gente não faz a nota do valor diferente do que foi aprovado
pela Caixa, normalmente é a Caixa. Mas nos outros casos, a gente não tem como saber, porque, assim, ocasionalmente isso passa até de um exercício para o outro, pode acontecer uma glosa de um serviço executado, liquidado e pago no exercício anterior, se for uma coisa que aconteceu, por exemplo, no fim do ano. Alguns contratos, eles têm os valores de liberação, alguns são até só ao final do contrato que eles fazem a aferição. Outros são valores, assim, tipo, quando você consome determinado valor, ele vai liberando, e depois, quando chega naquela trava, ele faz uma aferição, faz a vistoria e afere o que ele vai aprovar. Então, nesse caso, a gente não consegue fazer um controle na liberação da nota patrimonial, né? Só vai ter que ser um alerta posterior que houve aquela glosa e para poder, porque na época do Fincom a gente teve problemas com isso, assim, tiveram alguns contratos que ficaram com aquela glosa, com um saldinho no Fincom, que foi uma glosa que aconteceu da Caixa, teve coisa que ficou e não conseguiu regularizar, porque, na verdade, ele teve a glosa e aí a empresa já tinha recebido. Enfim, a gente já teve problema de várias naturezas, né, por conta das glosas, mas, assim, o problema maior são as glosas assim, a glosa anterior, ela vai ficar com saldo, né, às vezes a empresa abre mão e fica o saldo no contrato, enfim, para poder ajustar. A glosa posterior, ela é mais difícil de tratar anteriormente, porque a gente não tem nem ciência que ela existe, na ocasião da liquidação da nota patrimonial. Assim, o que foi feito. Deixa eu só mostrar aqui para vocês conseguirem ver na prática. Eu ia pedir, Estela, para você mostrar aqui para a Lívia, como é que foi desenhado na operação de crédito a questão de como é que a gente poderia fazer as marcações do que é glosa, o que é e quando há uma desglosa, para evitar justamente esse cenário que ela falou do Fincom, que às vezes fica lá aquela liquidação eterna, sem nenhum pagamento, sem nenhuma informação, né? Até a própria CGM perguntando se pode anular, se não pode anular, sem a gente, sem ter essa marcação, fica difícil, né, quando não tem esse histórico no sistema. Sim. Então, o que foi feito aqui na operação de crédito? Aqui nós só tratamos a glosa que é feita na NL antes do valor ser transferido. Então, a gente tem aqui, ó, glosa, desglosa, a glosa definitiva e a desglosa. Então, o que a gente fez para casar todo esse cenário? A gente insere na contabilidade um controle dizendo que foram valores glosados, né? Então, sai da solicitação de desembolso, que é o primeiro momento aqui, né? Depois do registro, é feita uma solicitação de desembolso e fica esperando o valor entrar. Esse valor não vai entrar, né? Aquele recurso que foi solicitado não vai entrar porque parte dele foi glosado. Então, a gente faz aqui uma baixa por valores glosados em análise. Pode falar. A diferença nossa para operação de crédito, aí já é importante, a gente tem dois cenários na transferência. Às vezes a gente quando é por medição, a gente só recebe o recurso depois que o valor está aprovado, né? E aí tem a autorização para o desembolso. Mas a gente tem caso, que é uma maioria, de que o recurso já está em conta, ou seja, eu já tenho dinheiro para pagar dentro e já registrado no CEFIC que eu tenho esse recurso na conta. Então, essa glosa que seria, né, da operação de crédito, antes de receber o dinheiro, não necessariamente é correto para transferência, porque eu posso já ter o recurso em conta e ainda assim eles terem glosado o serviço que foi prestado pela empresa. Isso. Esse cenário aqui que foi desenhado é para esse caso específico aí que você comentou seria medição, né? Primeiro verifica se está tudo ok, depois transfere.
Esse é o único cenário que a gente tem desenhado nas operações de crédito, tá? Por isso a gente mexe aqui na solicitação de desembolso. Para as transferências, a gente não tem essa solicitação aqui de desembolso, ok? Então a gente teria que ver, talvez fique até mais fácil para configurar, mas aí a gente faz um registro aqui na contabilidade de valores glosados em análise. Esse registro aqui, ele é importante porque ele vai estar presente no relatório de vocês para ficar identificado, ó, existe um valor aqui que foi glosado, né? E como essa glosa, ela dá o direito para vocês, né, de uma verificação, aí a gente colocou numa conta em análise aqui. Em contrapartida a isso, na UG, a gente tem um lançamento também dessas contas aqui, que é o quê? Essa liquidação, assim que ela é feita, fica aqui, ó, valores aguardando liberação para pagamento. Ou seja, a pessoa só faz a PD se, no caso vocês, né, a Supcre tiver feito a liberação. Se não liberar, ele não faz a ANL. E aí, para a gente não deixar esse valor lá para alguém se confundir, eu vou fazer essa liberação aqui, a gente joga para os valores, aguardando a análise de valores glosados. Porque não fica lá aparecendo para vocês, ó, tem um valor que está aguardando liberação de pagamento. Então a gente já tira isso daqui e passa para esses valores em análise, aguardando análise de valores glosados, tá? Então a gente mexe com a conta que vem lá da ANL. E aí depois, se há uma glosa definitiva, a gente faz uma rolagem dessa em análise para glosados, para identificar aí no relatório de vocês, ó, realmente, esse valor aqui, ele está glosado, né? Foi realmente glosado. E o que nós fazemos com essa conta aqui da UG? A gente volta ela para liberação para pagamento, não para vocês liberarem, mas para que a UG que fez a nota de liquidação tenha condições de estornar aquela nota de liquidação, tá? Não é possível, porque como a gente não faz uma rolagem aqui, a gente emitir um alerta para essa UG ou algo assim que ela precise estornar aquela nota de liquidação. Então, vocês precisam ainda ter esse contato com a UG, né, de solicitar para elas. Mas é possível vocês terem um relatório para ficar apontando quais são as notas de liquidação que deveriam ter sido anuladas, tá? E verificarem, poderem fazer essa verificação junto com a UG, ok? E também, se elas não anularem, elas não pagam ali, né, o fornecedor, mas pelo que eu estou entendendo, isso ocorre, né? De ficar lá perdida. E a gente tem a parte da desglosa também. Então, a desglosa, ela pega essa glosa em análise, volta para a solicitação de desembolso, porque aquela solicitação vai ser atendida. Então, a gente retorna aqui para o estágio inicial, volta também para a liberação de pagamento, para que vocês possam liberar para o G pagar. E, além disso, a gente faz uma contabilização aqui de valores desglosados, para identificar para vocês, né, ó, esse valor aqui, ele foi desglosado, foi solicitado por vocês terem essa visão, né? Houve uma glosa, houve uma desglosa, ou houve uma glosa e houve uma aprovação daquela glosa. Pode falar, Débora. Nessa questão do estorno, quando você fala que volta para a liberação do pagamento, qual é a preocupação? Não sei se, agora não lembro se isso a gente chegou a conversar. Que no momento que a glosa é definitiva, ela não pode ser paga nessa fonte de recursos, por exemplo, da operação de crédito ou da transferência, né? 1.708, por exemplo. E se, quando volta para liberado para pagamento, o que impede o órgão de pagar essa fatura? Vocês Essa aí é liberaram. a nossa NP. Isso. E aí a gente teria que falar que eles têm que estornar da fonte 1.708 para a fonte 1.500 por exemplo. Isso, porque ele volta para valores aguardando liberação. Então, eles só conseguem fazer a PD se vocês liberarem. Como vocês não vão liberar a NP, aí ó, aquele valor vai ficar lá, né, eternamente aguardando. Aí
seria a atuação de vocês junto com o órgão de falar, ó, isso aqui tem que ser liberado. Por quê? A gente não consegue criar uma conta intermediária aqui, porque senão vocês teriam que, toda vez que o órgão baixasse, vocês teriam que ficar dando um baixo nessa conta. Mas a gente consegue colocar alguma observação no tipo de que a glosa virou definitiva e que é necessário um estorno para recursos próprios? Como assim? Uma observação no documento, você está falando? É, uma observação no documento. Porque, digamos assim, a gente fez o contato com o órgão, né? Em Londres, tá? Não é aqui no Rio. Lá em Londres, por exemplo, a gente fez contato com o órgão. E aí a gente fala que ele tem que estornar esse valor da 700, 108 para 500, 100. E aí, sabe-se lá por que não vão fazendo, né? E aí o tempo vai passando e fica aquele pedaço de NL lá perdido. Mas se alguém emitir algum relatório ou olhar essa NL ou algum outro documento que gerar, vai ver que já teria uma observação nossa de que isso era necessário. É possível? Ah, tá, não, gerar algo para eles, assim, para ficar dando um alerta para eles, não. Não, não alerta, uma observação no que a gente fizer no documento dessa necessidade. Assim como tem aquela observação, né, da nota fiscal, essas coisas. É mais como um texto informativo, não que contabilizasse nada. Caso alguém abrisse esse documento, visse essa observação. Deixa eu ver se essa conta aqui tem ML na conta corrente. Eu falo disso sim, porque, tem o relatório, mas aí vai que alguém não sabe do relatório, né, que é específico, que está agindo aqui para captação, e numa auditoria queira buscar informação e olhe diretamente nesse documento para também facilitar esses controles externos, né? O documento tem a observação, porque é NP. Tá? Então, o documento tem. Não tem nada fora o documento ou o relatório que possa gerar essa informação para eles, tá? Mas se for a nível de documento, é tranquilo, porque tem a nota patrimonial, tem a observação lá que vocês podem incluir, né? Se for a nível de documento. Sim, a nível de documento que eu estou falando. Ah, não, então tem. A nota patrimonial tem o campo de observação e vocês podem colocar sim. Só conferir se essa conta aqui tem o número da ML. Tem. Aí vocês podem gerar relatórios, né, e disponibilizar esses relatórios para que eles consigam verificar, ó, essa NL minha aqui foi glosada ou foi desglosada, então posso dar seguimento ou eu tenho que tenho que anular, né, essa NL. Porque aqui, como a gente explicou da operação de crédito, se a gente poderia até colocar uma conta e não deixar, por exemplo, a pessoa fazer nota de liquidação ou fazer qualquer coisa enquanto tivesse saldo naquela conta, né, para apontar, ó, você tem uma pendência para corrigir, anula logo essa NL. Só que como a anulação da NL, ela não indica para a gente, ele está anulando porque foi glosado, ele está anulando porque ele errou, a gente não tem como consumir essa conta automaticamente. Então, vocês teriam que ficar sempre atuando junto com a UGA, ela anulou. Então, tem que correr aqui e baixar o saldo daquela conta para não impedir ela de fazer outras NLs. Aí vocês comentaram que não seria muito prático, né, para vocês. Realmente não seria. Então, com isso, não tem como a gente atuar sistemicamente obrigando ele a fazer aquela anulação, tá? Então, ela teria realmente que ser uma visão por relatório, e aí vocês podem também, no final do ano, fazer essa verificação, né? E pedir para eles corrigirem antes de passar para o ano seguinte, para exatamente não vir esses lixos, né?
Então, a glosa que a gente tem aqui é essa, tá? A glosa que vocês comentaram, ela é antes da liquidação. Dá para fazer esse registro da glosa aqui? Daria para fazer uma 7,8, só para registrar, para vocês terem no relatório de vocês todo o registro dessa glosa. Okay? É a mesma coisa, ocorreu uma glosa posterior, já fiz até o pagamento. Aí essa que já fez até o pagamento, precisa ser validado como que vai fazer sistemicamente, porque o que vocês teriam que fazer é anular aquele passado, né? Provavelmente vocês devem transferir, recompor aquele valor da conta da transferência, então tirar ali de uma conta do tesouro e passar para a conta da transferência. Acredito que seja isso que vocês fazem, não é isso? Quando tem glosa no pagamento que já fez? Isso. Normalmente a gente paga na fonte do contrato e aí teria que estornar da fonte do contrato para a fonte do tesouro, é o contrato. Não, aí o tesouro tem que repor aquele valor que foi tirado da conta do contrato, não é isso? Porque você tirou o dinheiro da conta da transferência. Aí foi glosado aquele valor. É isso. Então, a gente tem essa possibilidade e também eu acredito que possa ter uma terceira possibilidade, que seria o seguinte: eles passaram para você, vamos pegar uma transferência de 100 mil, passaram para vocês 50. Desses 50, eles glosaram 10. Em vez de vocês terem que recompor essa conta com os 10, eles não transferem para vocês, então deixam vocês utilizarem aqueles 10, mas não transferem mais os 50 mil, transferem 40, por exemplo. Isso é o mais comum, né? Mas quando tá no final do contrato, esse se consumiu e não tem como liberar menor, aí tem que ter estorno, mas via de regra ele vai fazendo a liberação considerando a glosa, né? Ele teria 40 para liberar, mas tem 20 de glosa, ele só libera 20. Pronto. Aí o que acontece? Isso desestrutura toda a execução que a gente tinha montado antes. Porque quando chegar no final, ele só transferiu 90 para vocês, né? Os 10 vocês vão ter que arcar ali com o valor da prefeitura, porque foi pago de forma errada. Então, esses 10 aí a mais, a menor que ele transferiu, provavelmente vocês vão pagar como contrapartida ou alguma coisa assim, certo? Não considera, quando é glosa, fica como recurso próprio. E aí fica, aí a gente fica, é mais uma questão financeira, né? A glosa deixa de ser serviço e vira financeira. No total, eu executei 150, mas só acataram 100. Então, no contrato vai ser 100 e os outros 50 ficam como recursos próprios. Tá, só que aí para o nosso controle... Mas assim, ele não vai alterar o passado. Nesse caso, ele só não vai liberar outro dinheiro. Ele entende que daquele bolo que ele aferiu, ele pagou, ele aferiu 100 mil e a gente pagou 100 mil. Então, não há um estorno aí. O que vai acontecer? Se a nota fiscal tem um valor maior, essa diferença, a gente só vai conseguir pagar até aquele limite que foi liberado pela Caixa. A diferença na última nota fiscal, por exemplo, nesse caso, quando não teve pagamento, a Caixa não vai liberar, então, a gente é que tem que arcar com isso. Não vai, nesse caso, eu não vou colocar na conta, entendeu? Porque aquele serviço deixa de ser do contrato. Uhum. Então, nesse caso, vamos supor, vocês gastaram 110 mil. 100 mil era de transferência que vocês precisavam. 10 mil foi glosado. Ele vai transferir para vocês os 100 mil, só que esses 10 mil aqui foram utilizados de forma equivocada, né? Não dentro do que era considerado na transferência. Então, no total, essa transferência foi registrada no valor de 100 mil, mas vocês utilizaram 110, sendo que 10 era recursos próprios que não eram para ser vinculados à transferência,
Porém, como ele aplicou esse outro tipo de glosa ao final, vocês acabaram, né, meio que fazendo dentro da transferência. A minha dúvida é o seguinte: esses outros 10 mil aqui que está fora, quando chega no final, né, vocês têm mais 10 mil ali que vocês vão ter agora que fazer com recursos próprios. Ok que para a prestação de contas, vocês vão informar que aqueles 10 mil que foram executados com a fonte da transferência são recursos próprios. Então, isso está ok para a prestação de contas. Mas, sistemicamente, esses 10 mil aqui que foram executados de forma errada, eles foram vinculados a essa transferência. Ou seja, eles consumiram o controle dessa transferência que antes era 100 mil. Só que no final vai ser executado 110. E aí a gente precisa fazer essa tratativa aqui dessa diferença dos 10 mil. Porque esse que é exatamente o problema, que eu fico vinculando contabilmente a execução de um serviço que não foi aprovado pelo contrato de repasse. E aí, o ideal seria, no final, quando tem como trocar, eu fazer a reclassificação daquele lá de trás para 100, daquele pedaço, né, daquela nota que foi glosada, e fazer o que ele aprovou na fonte certa, né? Porque eu fico batendo uma coisa com a outra, fazendo sentido, de fato, com o contrato de repasse e o contrato de execução, né, da obra. isso mesmo. Só que vocês só conseguem fazer isso dentro do exercício, tá? Que é através da guia de devolução, que aí vocês podem fazer todo esse ajuste até de contas, se for, né, por exemplo, se for o tesouro, não, o tesouro vai recompor ali o saldo da conta para ficar tudo bonitinho e sair de lá, para não ter essa glosa a menor. Então, nós vamos devolver o dinheiro que a gente gastou, que foi glosado, e aí você me passa tudo que você tinha que me passar mesmo. Então, tem como fazer essas tratativas aqui pela guia de devolução, desde que seja no mesmo exercício. Agora eu tenho um caso que vai acontecer em algum momento nos próximos anos, que foi liberado na época, né, os valores, aí depois se verificou, trabalho social, depois se verificou que do total liberado, 30 mil estava incorreto porque não se verificou esses serviços prestados. Aí o que acontece nesse caso, né, pelo menos nesse que é a PAC? Quando for no final, na prestação de contas final, na hora que eu for devolver o recurso para a União, eu preciso recompor esses 30 mil. Aí eu tenho que colocar os 30 mil na conta da transferência para poder fazer a devolução para a União. E aí, ao mesmo tempo, tem que desvincular esses 30 mil do contrato. Como esse é legado, esse não foi importado dentro do sistema do CEAFI. Mas pode acontecer isso ao final do contrato, ou seja, anos depois daquela glosa ter acontecido. Isso. Aí, isso vai impactar, por exemplo, o próprio controle. Vamos pegar um de 2024. Se isso acontecesse em 2025, aí beleza, você está recompondo aquele valor, então quer dizer que eles vão estar devolvendo esses 30 mil, quer dizer que eles vão te passar esses 30 mil novamente para você executar realmente com algo vinculado à transferência. Só que a gente volta para esse caso aqui, que a sua transferência era de 100, vamos supor, nesse caso aqui tem 30 mil que foram gastos por fora, que estão vinculados à transferência, mas que na verdade não são da transferência, porque só foi descoberto depois. E aí você tem uma transferência de 100 que você precisa vincular 130 mil. Aí isso vai impactar nos controles iniciais, porque ele só tinha 100 inicialmente. E agora você está querendo executar 130, porque 30 não foi desvinculado. Então, se a gente vai trabalhar com esse tipo de glosa, a gente tem que pensar nesses controles aqui do passado também. Acho que vai ser necessário isso. Eu não sei como é que é o do futuro, né? Mas eu estou pegando pelo legado que a gente tem uma situação nesse sentido, que eu vou ter que fazer alguma devolução. Eu tenho isso com Vinícius Tijuca, se eu não me engano, que é habitação, é um contrato de 2009,
E tem um caso desse no Costas, agora não sei se é Santo Tijuca, olha muito bem, que é 2012, que eu vou precisar recompor da transferência, né, de valores que foram liberados a maior lá no passado, viraram glose definitiva e teriam que ser devolvidos para a conta. Mas isso aí são tudo. Quando eu falo assim passado, é passado do que. A partir de 2024, tá? Esse passado aí de vocês, a nível de controle pra gente não importa. Eles não têm. Passado, 2024, até 2024. Beleza. Então, esses daí não vão ter muitos impactos. Só que esses outros que a gente começou a controlar a partir de 2024, caso venham a ocorrer isso daí, aí nós vamos ter esse impacto. Até, por exemplo, a conta de pagos. Se vocês executaram, né, já esses 100 e esses 30 que estão fora, né, desse escopo da transferência, a visão de relatório de vocês deveria ser uma visão de 70, dizer, olha, dessa transferência, 70 mil já foi pago. Só que ela vai estar com a visão de 100 por conta desses 30 mil aqui errado. Então, toda a visão de vocês da transferência, ela fica comprometida, né, por conta disso. Você vai ter um valor pago da transferência que realmente não foi pago, vocês vão ter entrave de conseguir fazer até o empenho, porque o empenho era de 100 mil e agora está tentando gastar 130, por conta desses 30 aqui errado. Então, a gente vai ter que ver direitinho esse caso aqui, como é que vai fazer. Então, vamos ter que mexer em algumas contas. Sim. A gente não libera quando não se regulariza. Que no caso, digamos, esses contratos, né, antigos, por isso que eu não sei como é que eu para frente, né, mas eu estou falando do passado. Se, por exemplo, o contrato é 100 milhões. Não, às vezes eu não atingo os 100 milhões da transferência, né? Sempre tem, assim, nesses 10 anos aqui, nunca teve um que atingiu 100%, quer dizer, teve só um, que foi o VLT, que foi 1 bilhão e cravou certinho, né, 100% de execução. Não é o caso, a gente sempre tem um saldinho ali da transferência. Claro que é uma visão distorcida, que parece que a gente gastou mais do que efetivamente foi, mas, assim, pensando numa execução, né, na verdade, se a gente olhar o físico, foi feito, né, o financeiro é que não, que está equivocado, que não deveria estar vinculado ali. Mas tem que se pensar assim, Stella, porque, assim, apesar das questões estarem sendo alteradas, né, e a tendência, pelo menos com o governo federal, é a maioria aí pelo Transfere Gov, aí é uma simples regularização aqui para a gente, tá, eventualmente no futuro, mas tem que se pensar nesses casos, sim, o que pode acontecer, por exemplo, né, principalmente agora que a gente tem um regime simplificado, que não tem umas análises, assim, intermediárias durante a execução. Eu vou pagando tranquilamente o contrato, e aí eu vou ter só a vistoria final. E pode acontecer de quando eu chegar na vistoria final, a Caixa ou o Ministério não concordarem com ou a totalidade do serviço ou a parte do serviço. E aí, como é que ficaria isso? Que a gente teria que registrar a glosa, teria que fazer o estorno, né, devolver o recurso. Então, tem que ser pensado isso, como é que a gente conseguiria fazer isso dentro do sistema. E são contratos que, às vezes, ele tem, quer dizer, via de regra, os contratos de obra, eles passam de um exercício para o outro. É muito raro obras desse porte serem limitadas num exercício único. Então, tipo, eu vou ter, no ano seguinte, que regularizar uma coisa que foi feita e glosada depois. Que foi paga e glosada depois. Aí, esse caso aqui, penso eu que vai ser mais chatinho de fazer. Mas tenho que fazer um protótipo aqui dos lançamentos para eu conseguir visualizar isso. Então, vamos aqui colocar os tipos de glosa, porque precisa ver alguns cenários, tá? Então, a gente tem a glosa com, de, com devolução de valores. Glosa após pagamento. Pode falar, Lívia. Então, eu estava pensando que uma forma de você
verificar um valor que é a gente botar os valores de aferição. Isso daqui foi aferido, então, tipo, isso daqui, esse valor após a aferição, ele vai ser já fechado, sabe? Já está correto. O que ainda não for preenchido com o valor de aferição, você fica sempre em aberto com possibilidade de existir glosa. Ele tipo, tem um campo a mais de controle, né? Tá. Houve aferição, quanto já foi aferido. E aí você tem esse saldo, essa diferença entre o que foi aferido e o que está liberado e pago ocasionalmente, ele vai estar passível de glosa. É porque, mesmo tendo esse campo, a gente precisa ter esses movimentos aqui. Porque eu tenho uma conta contábil que me indica que um valor foi pago. E eu não posso movimentar essa conta a não ser que vocês façam um lançamento ou o Tesouro faça um lançamento, entendeu? Então, mesmo tendo esse campo, ele não vai automaticamente lá e volta esse valor. Ah, existe uma diferença aqui, até porque vocês têm que indicar o que, que é daquele valor total que foi realmente glosado. Então, vai precisar exigir um movimento de nota patrimonial ou de PD de transferência. Nesse caso aqui, provavelmente uma PD de transferência resolveria, né? Que aí, no caso, o Tesouro vai ter que devolver o dinheiro, né? Então, por esse próprio documento, a gente conseguiria fazer esse movimento, tá? Então, de qualquer forma, Lívia, vai precisar ter uma ação de vocês de colocar essa glosa, de indicar qual o tipo que ela é também, porque cada uma vai movimentar contas diferentes. Essa aqui, após o pagamento, vai movimentar a conta dos valores que foram pagos lá, para dizer, ó, aquele valor que foi pago ali, na verdade, ele não era dessa transferência. Então, tira aquele valor de pago, volta ele para disponível, porque eu ainda vou poder utilizar ele, já que esse valor aqui foi glosado, tá? Aí, vamos lá, tem a glosa após o pagamento. A glosa. Pode falar. Tem, na ordem, né, tem a glosa após o pagamento, tem a antes do pagamento, mas com a fatura já liquidada. Tá. Aí, depois seria essa glosa. Porque assim, se não tiver recurso, se não tiver recurso em conta, a Caixa não libera. Então, é uma glosa por ausência de recursos financeiros. Então, temos a glosa após o pagamento com devolução de valores, a glosa antes do pagamento, essa antes da liquidação, não, com a liquidação, mas antes do pagamento, certo, Débora? Liquidação. E aí, nesse caso aqui, o que, que vocês fazem? Porque aí, se não teve o pagamento, seria pedir para eles retornarem, né? Não, a gente, se é uma glosa que é antes do pagamento, mas já tem a liquidação, que pode acontecer, por exemplo, no final do ano, né, se emite a nota no valor cheio da medição, independente do desbloqueio da Caixa, né, da autorização de desbloqueio da Caixa. Aí o que acontece? Se tiver a glosa, eu só faço uma NP, quando a Caixa autoriza, no valor liberado pela Caixa. Aí fica aquela parcela de nota fiscal esperando uma eventual desglosa. Aí o que pode acontecer? Tem uma reprogramação no meio do contrato,
para tratar dessa desglose. Se não, se virou uma glosa definitiva, mas eu ainda tenho saldo no contrato de despesa para gastar, na última medição, normalmente, pelo menos a Geo Rio faz assim, né, a gente faz assim, quando a Caixa faz a liberação final, eles só fazem da diferença, eles aproveitam todas as outras notas fiscais que tinham saldinho, exatamente para não ter nota fiscal que precise fazer a ser tirar da fonte 700 e botar na fonte 500, para que eles não precisem pagar. Aí fazem uma reprogramação final que retira os serviços glosados da execução. E aí fica uma mera um deparo financeiro, assim, mesmo que a nota fiscal seja antiga, se entende lá nos controles que aqueles serviços, aquela nota fiscal compõe a última medição. Não sei se fui claro. Ou seja, no final não tem uma glosa. A gente tenta zerar essa glosa com o saldo que eu tenho de liquidações, quando é possível, tá? Quando é possível. Aqui a gente pode fazer uma glosa definitiva, uma glosa parcial. Aí aqui sim, dá para fazer o mesmo tratamento lá do outro. Faz uma glosa aguardando análise, desglosou o valor, eles marcam que houve uma desglosa. Houve a glosa definitiva, que aí, pelo que você está comentando, é bem raro, né? Mas houve uma glosa definitiva, aí eles têm que ou anular essa liquidação, né, ou fazer o pagamento e depois reajustar, mas eu acredito que o melhor seja anular, já para não fazer e depois ter que fazer GD. Então, anulam aquela liquidação e fazem no caminho correto, certo? Então, esse aqui é praticamente o cenário de operação de crédito, é isso? Tanto o que já houve recebimento, como o que não houve recebimento, né? Glosa antes do pagamento, mas com liquidação. No caso do recebimento, eu posso nem ter nota fiscal ainda, tá? Posso não ter liquidação, mas eventualmente eu posso já ter liquidação e aí eles vão, digamos que a nota fiscal foi 100 e eu só tenho 30 em conta, eles só vão desbloquear 30, os outros 70 vão ser desglosados quando ingressar mais recurso. Essa glosa é bastante comum, tá? Porque eu tenho em algumas transferências repasse de recursos em conta, mas essas mesmas transferências também são por repasse por medição, ou seja, eles dão um gás para a gente em algumas épocas do ano com recurso, mas o normal delas é eles desembolsarem conforme a gente vai executando. Então, eventualmente, posso não ter nada na conta, ou só ter pagar parcialmente um serviço, porque o cronograma original foi alterado em função da velocidade de execução da obra. Então, essa glosa do valor antes do pagamento, não, antes do recebido com liquidação, alguma coisa nesse sentido. Que eu vou ter a liquidação, mas eu não tenho recurso em conta. Certo, beleza. Mas esse caso aí, nesse caso de vocês, como vocês não têm esse intermediário que seria a solicitação de desembolso, né? Tanto. A gente tem uma solicitação de autorização de desbloqueio. Isso. Que é para o pagamento, certo? O pagamento, sim. Funciona similar com o desembolso, só que, eventualmente, a gente já tem um recurso em conta. Por isso que é uma autorização de pagamento, que é para a gente poder movimentar a conta, né? Tirar o recurso da aplicação, transferir para a conta para poder fazer o pagamento para a empresa. É solicitação de autorização de saque. Aí esse caso aqui, independente se ele é com valor na conta ou ainda não tem valor na conta, provavelmente aqui os lançamentos vão ser os mesmos, tá? Esse segundo cenário. Vai ser antes do pagamento.
E aí a gente tem uma glosa antes da liquidação, né, com o valor recebido. Esse daqui eu também entendo que é uma coisa simples, é só a gente, vai ser parecido com esse daqui, só registrar na contabilidade que houve uma glosa, porque não tem muita alteração em relação, vocês não têm que voltar nenhum valor. Isso aqui nem teve liquidação ainda, né? Vocês tiveram um valor glosado. Então, vocês vão ter que pedir para eles refazerem aquela liquidação, ou essa glosa antes da liquidação não tem nada a ver com a liquidação em si. Ela é uma glosa de valores que, por conta de valores que vocês iam receber e não vão mais receber, esse pagamento aqui dessa liquidação não vai ser mais possível. Então, se é uma glosa antes da liquidação, penso eu que não teria nem a nota fiscal. Agora, se já tiver a nota fiscal, como é que você impediria dele liquidar esse valor integral? Sendo que o empenho, né, a gente, por exemplo, liberou crédito para meta de 5 milhões, né? E eu não consigo ficar travando eles, o empenhamento, quer dizer, eu não consigo, depois que eles empenharam, eu não consigo travar a liquidação deles. Pensando no de 2024 para cá, que a gente faz a NP para empenhamento, eu não faço uma NP para liberar eles para liquidar, eu não tenho esse cenário. Então, não sei se faz sentido essa glosa antes da liquidação. A questão é que, se eles liquidam, é isso, sim, se tiver uma glosa independente, se foi antes ou não da liquidação, eu não posso autorizar eles a pagarem. Mas no momento que ela está registrada no sistema e vira uma glosa definitiva, eles precisam, se eu não tenho uma chance de fazer, né, um ajuste financeiro para fazer esse pagamento da nota fiscal, aí é que a gente faz aquele movimento de que eles têm que fazer o cancelamento desse saldo de NL e, se for o caso, né, ou para pagar na fonte 1.500/100, porque, eventualmente, a empresa pode abrir mão desse valor glosado, né, e aí que isso aconteceu, né, no ano passado, e aí eles anexaram a carta da empresa abrindo mão na nota de liquidação do remanescente. Então, não sei se essa clause aí faz sentido, e que a gente não faz NP para liberar eles a liquidarem. Essa daqui, Lívia, você que tinha comentado. Qual seria esse cenário aqui? E, gente, vendo aqui, a outra reunião é 10h30. Eu não sei se ficaria para simples registro nosso de que aconteceu isso, que foi uma glosa de serviço. Eventualmente pode ser interessante para o órgão, né? Porque às vezes eles rodam a medição lá no Siscob, e no final não emitem a medição existe lá, mas não em nota fiscal, não existe em liquidação. Eventualmente pode ser interessante para eles conseguirem fazer essa correlação entre os dois sistemas da prefeitura, nesse sentido. Até porque tem uma discordância entre o que o técnico da Caixa que está dando a glosa faz em relação até a fiscalização, né? Da execução daquele serviço. Então, o cara pode entender que sim, que o serviço foi executado, que está de acordo com o que foi contratado. Então, a nota fiscal ele só não vai poder ser pago, se virar uma cláusula definitiva, não vai poder ser pago dentro do contrato, mas ele vai ter que ser pago, porque faz parte do contrato de execução da obra e faz parte, e foi atestado pela fiscalização, de fato. Essa glosa pode não ser tão, assim, para transferência talvez não afete muito, mas para o contrato de despesa vai afetar, entendeu? Porque se tem um entendimento, mediu, mas não vai ser pago para transferência, pode o ordenador de despesa tomar a decisão de liquidar essa parcela com recursos próprios. Mas aí tem que ficar claro que esse serviço não vai poder ser pago com recurso da transferência. Então, esse marcador pode ser importante por conta disso.
Tá, mas aí essa glosa aqui, antes da liquidação, ela já não é um registro. Se foi feita uma glosa antes da liquidação, não foi feita uma glosa específica para aquela execução. Certo? É uma glosa referente a valores que não serão transferidos. Certo? Correto. Se são Transferidos ou desbloqueados. transferidos ou desbloqueados. Provavelmente não fruto desta execução, não por conta dessa execução, mas sim por conta de outra execução do passado que foi feita de forma que a transferência não vai cobrir esse valor, não é isso? Pode acontecer as duas formas. Ah, Pode então ser um pode ser. serviço que está sendo executado agora, Tá, e a gente se entende que, olha, esse serviço não faz parte do escopo que é referente ao contrato de transferência, mas ele faz parte do escopo do contrato de despesa. Então, eu não pago ele com o contrato de transferência porque eu não acato esse serviço, mas nada impede da prefeitura resolver quitar esse serviço, porque visto que ela entende que foi executado. ah, beleza. Então, esse daqui é referente à NE atual, porque a gente vai ter uma outra tratativa quando a gente está falando referente a glosas anteriores, tá? Que seria parecida com essa daqui, ó. Que seria uma glosa. Glosa de despesas pagas, gerando repasse a menor. E aí, pelo que eu entendi, esse aqui vocês não têm muito, né? Porque normalmente faz ou uma devolução dos valores, ou tenta negociar ali, fazendo uma. É mais raro, mas eventualmente pode acontecer. Isso é previsto, tá? Isso é Tá. previsto. Com essa novidade de aferição no final, coisa simplificada, é possível que isso vire mais frequente. Tipo, até agora acontece pouco, mas tem essa novidade de regime simplificado, que só vai ferir no final, então pode ser que eu já tenha liberado e pago mais do que ele de fato vai glosar. Provavelmente já vou ter pago 100%. Eu vou ter que devolver. Eu não sei não, vai ter travada de 10% de retenção. Vai ser isso. Certo. Existe mais algum tipo? Eu não estou lembrando de nenhum agora. Certo. Deixando aqui entendido esses três, a gente precisa pensar dentro da rotina. Juliana, Flávio, vocês estão acompanhando aí? Deu para entender a necessidade, que a gente tem que olhar agora o que a gente tem configurado e a possibilidade da gente aplicar essas glosas em cima das configurações. Oi, Estela. Sim, eu estou acompanhando aqui. Aí, Julião, que eu tava, como que eu estava tratando com o Robson antes? A gente fazia uma reunião com a equipe da Supicre, via as necessidades, fazia a configuração, uns pré-testes ali, depois apresentava para elas se era aquilo, para elas poderem testar. Aí, tendo aqui os cenários, quando que a gente pode marcar para a gente configurar? Deixa eu pensar aqui. Pode ser quarta?
Não é comigo. Ou quinta dá vago, dia 18? Quinta posso. Pode. Então pode ser quinta. A gente participa dessa também, Estela? Não, não precisa. Esse que eu vou mais configurar com o Julian e depois a gente apresenta para vocês. Tá E aí bom. vocês validam se tá ok. Você vai disponibilizar essa planilha, Estela? Essa aqui é a mesma que eu mandei o link. Ah, É tá a mesma que eu mandei o link, tá na última aba, tá? bom. Nessa última abinha aqui, ó. Uhum. 12/9, transfer. Precisa adicionar o Flávio, Julian? Tá no Flávio. 18. Qual horário? Pode ser 10? Duração de cursos. Então tá. Vou adicionar aqui então. Reunião, horário. Tá. A gente cria um fluxozinho. Mais alguma observação, gente, sobre esse fluxo de glosa? Pronto. Então, se é isso, vamos trabalhar em cima desses três, e aí, desses quatro, né? Aí nós apresentamos para vocês, e aí vocês dão um feedback. Se é isso, se vai dar certo, também se tiver algum
Cecília, a gente comenta, tá? Sobre as possibilidades também. E apresentamos para vocês. Essa devolução aqui dos valores, quem faz essa devolução hoje, só confirmando, é o Tesouro, né? Provavelmente, então, Juliana, já existe uma OBE, acredito eu, configurada para essas devoluções. Aí é bom a gente localizar. Teve algum exemplo desse ano, Lívia e Débora, que vocês sabem o número de OB de devolução? Eu posso verificar, mas acredito que teve sim. Tá. Eu vou ver com a assistência social e com a habitação e informo, coloco lá no chat. Tá bom. Que aí a gente localiza essa OBE e faz a configuração nela mesmo, porque o movimento deles de devolução já gera os demais lançamentos, tá? Tá bom, obrigada. Então tá, pessoal. Obrigado. Acho que é isso. Fico aguardando aí, Débora. Dia 18 a gente começa a configurar Tá bom. e remarcamos depois para ver. Tá bom, então. Só para te informar que começaram lá em paralelo, tá? Ah, beleza. Eu pedi para o Fabrício ir lá antes. Então tá, gente. Obrigado, bom dia. Tchauzinho. Tchau, tchau. Bom dia.